falar um pouco para vocês hoje de instituições eclesiásticas. Vamos lá. O que foi isso e como se deu isso? Vamos lá. Instituições eclesiásticas, nada mais nada menos que foi a chegada dos jesuítas ao Brasil. Eles vieram de Portugal para pregar o catolicismo, ensinar a língua portuguesa também para os habitantes locais. O que foi que se deu? Quais foram os pontos principais? Na chegada aqui no país, eles foram de encontro ao pensamento português, aquele pensamento de escravizar o índio, como a gente já tinha a gente sabe que aconteceu aquelas guerras, guerra dos bárbaros e tal, eles foram de encontro a isso. Por quê? Eles sabiam que os índios eles eram pessoas puras. E por ser puras, eles teriam um coração aberto para aprender a nova religião. Eram pessoas que desconheciam, que não sabiam de nada, e de certa forma eles iam ajudar também os jesuítas a colonizar, e assim sucessivamente eles iam propagando esse catolicismo, esse ensino religioso. Quando a gente fala do contexto dessas instituições, a gente tem que lembrar que os jesuítas eles eram contra a escravização dos índios, por causa desse contexto. Mas você pode perguntar, por que não os negros africanos? Porque os negros lá eles já tinham uma religião já. Então, por ele ter uma religião, que eles eram basicamente muçulmanos, então seria mais difícil eles se renderem ao catolicismo do que os índios, que eram pessoas puras, que não sabiam de nada. Então, eles eram contra a escravização do índio por causa disso, que eles queriam propagar esse catolicismo e tal. Esse é o primeiro ponto, para você já saber. Os jesuítas eram contra a escravização dos índios. Outro ponto, na falta de um governador, o bispo ele tinha total poder administrativo, ele poderia comandar a colônia, o povoado, a vila, o que seja. Então, para você ter a noção de quanto o valor que a igreja tinha nesse período, entendeu? Então, era um período que ele tinha aquele poder mesmo. O que foi que aconteceu? Nesse tempo aí, os bichos também, eles tiveram de certa forma que foi criado nesse meio tempo aí o Tribunal de Inquisição. O que é o Tribunal de Inquisição? Vamos lá. No contexto geral, eu posso lhe dizer que o Tribunal de Inquisição era nada mais nada menos do que um tribunal para julgar os crimes contra a fé. Vamos lá. Não teve sede fixa aqui no país. Nós tivemos 3 visitas. Uma meado do século XVI, outra meado do século XVII e outra meado no século XVIII. Não tivemos nenhuma sede. Era visita que ocorria aqui. A visita vinha, passava em média 1, 2, 3 anos no máximo, mas nenhuma sede. Não tivemos sede aqui. Isso é um ponto para você saber. Eu falo para você que era um tribunal para julgar crimes contra a fé. Por que esses crimes contra a fé? E o que é que ocorria? Ele foi feito principalmente para os novos cristãos. O que eram os novos cristãos? Eles eram judeus que eles tinham tinham aderido ao catolicismo, só que muitas vezes era só resenha, né? Era só conversa, não tinha só pala, porque na prática mesmo não era assim. Então, o que é que a gente pode saber o que é que a gente pode deduzir desse Tribunal de Inquisição? Que ele era para combater os crimes contra a fé. Mas era assim, chegava do nada? Não. Eles chegavam e davam 6 meses para a pessoa ir lá, ou você que cometeu o crime ia lá e confessava seu crime, ou tinha o cagueta, né? Como sempre teve, né? Que ia lá e dizia, olha, fulano fez isso errado e tal, e
ele não quer contar, mas ele fez isso. Então, na maioria das vezes, os crimes que eram julgados eram por causa disso, porque as pessoas, eles condenavam, era condenatório, apontava dele. Né? Dizia que, na maioria das vezes, os judeus novos, os cristãos novos, que eram os judeus, que eram julgados nesse tribunal de Inquisição. Esse tribunal de Inquisição era um espetáculo, porque ele era a céu aberto, uma praça, lotado de gente, então, aonde, para você ter aquele, para você ver como de tão valor que era isso, que todo mundo reunia na praça, começava a deferir palavras de baixo calão contra a pessoa, muitas vezes jogavam frutas podres, coisa do tipo, então, para denegrir a imagem da pessoa. E estão chegando lá, geralmente eram queimados vivos, eram escoteados e tal, e muitas vezes, na maioria das vezes, levavam à morte da pessoa condenada, né? do acusado. Então, também a gente tem que lembrar que teve um tempo que os índios, que os jesuítas, perdão, eles foram expulsos, que foi em meados de 1759 para 1760. O Marquês de Pombal, que ele era o governador na época, ele achou que estava sendo muito rigoroso esse ensino e expulsou os jesuítas do Brasil colônia. Então, o que é que a gente pode entender sobre instituição eclesiástica? Primeiro ponto, vieram para o Brasil para propagar o catolicismo com os habitantes que aqui tinha, na maioria no Grande Cunha, né, os índios, eram contra a escravização dos índios, porque eles precisavam dos índios para propagar a sua religião, e os índios eram pessoas puras, não os negros, não os escravos africanos. Por quê? Porque eles já tinham, na maioria das vezes, a religião muçulmana, então para eles não era, ia muito de conflito. Sobre o Tribunal de Inquisição, era onde se julgava os crimes contra a fé. Tivemos 3 visitas, não tivemos sede, a sede era em Lisboa. Então, a gente teve 3 visitas, século XVI, XVII e XVIII, em média de 1 a 3 anos, visando os crimes contra a fé, que na maioria das vezes eram contra os cristãos novos, que eram os judeus. Então, para fixar pontos principais da sociedade eclesiástica são esses aí. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa a gente está aí. Valeu!